Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui mais uma manhã, uma conversa com o Biro Social, uma conversa sobre os negócios de impacto social, impacto ambiental, sobre o terceiro setor. E vamos aí começando mais uma conversa hoje. Bom dia, Tiago. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Muito bom ter vocês aqui. Pessoal chegando. Muito bom. Bom dia, Lúcia. Pessoal do Rio de Janeiro aí em peso. Isso é muito bom. Adilson. Vamos aí começar mais uma conversa sobre negócios de impacto social, impacto ambiental, sobre terceiro setor. Muito bom ter vocês aqui junto nessa conversa dessa manhã linda aqui, ensolarada em Campinas. Muito bom. Nós começamos com essa ideia de fazer essa divulgação, esse fomento, né, dos negócios de impacto social, trazendo inicialmente aí pequenas conversas de 20, 30 minutos para iniciar um pouquinho com esse tema, terceiro setor, negócios de impacto social ambiental. Vamos dar continuidade depois com conversas, entrevistas aí, que nós vamos talvez chamar até de conversa no Biro, o bate-papo com o Biro. Vamos trazer aí cases, pessoas, empresas que já estão engajadas, trabalhando dentro desse formato de negócios sociais. Isso é muito interessante, essa troca de ideias. Já estou trabalhando nesse segmento, nessa área há mais de 13 anos, 14 anos, já está fazendo mais ou menos. E aí temos uma troca de experiência muito legal, com muitos parceiros, com muitos amigos, com muitas pessoas que já estão engajadas nesse movimento. Para quem não me conhece, eu só tenho amigos hoje aqui na sala. Eu estou vendo assim vários amigos chegando. Mas para quem não me conhece, eu sou Marcos Rocha, sou um dos fundadores e um dos profissionais que trabalha no Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, ou Biro Social. E nossa missão, nosso propósito é promover, é fomentar os negócios de impacto social e impacto ambiental. E a gente, quando começa uma conversa falando de impacto social, impacto ambiental, nós vamos acabar falando do terceiro setor. Então vamos rever um pouquinho o que é um negócio de impacto social e ambiental. Esse conceito, né, que nós até já falamos um pouquinho, né, que é o setor empresarial ao lado do social, complementando as ações do Estado. Isso é um negócio social, né? Nós podemos chamar até que são empresas sociais, né, que utilizam os mecanismos de mercado mesmo, né, através da atividade principal, na busca de soluções de problemas sociais e problemas ambientais. Não visam apenas o ganho, o retorno de investimento, mas também oferecem, né, bens, serviços que acabam beneficiando a sociedade local, a comunidade, a sociedade global, né, com foco nos problemas sociais, nos problemas ambientais. E como a gente entende muito bem, né, a maioria das pessoas entende muito bem o que é a empresa, o que é o setor empresarial, são as empresas, sociedades limitadas, individuais, SAs, é muito conhecido a gente falar de empresa, é muito comum quando a gente fala de empresa. Todo mundo conhece muito bem o governo, o que é o governo, as prefeituras, a parte estadual, federal. É comum a gente conversar e falar muito de governo.
Mas como nós estamos falando de negócio de impacto social que envolve os 3 setores, nós temos que falar um pouquinho do terceiro setor, que é justamente das organizações da sociedade civil, que compõem nesse conjunto esse modelo de negócio social. Isso é importante a gente ter essa ideia. Então, quando nós trazemos o tema hoje, né, o terceiro setor no Brasil e no mundo, é para mostrar um pouquinho o que é esse terceiro setor que vai compor o nosso modelo de negócio social. O terceiro setor, nós temos assim instituições, organizações, nós temos algumas naturezas jurídicas dentro do terceiro setor. Assim como nas empresas privadas, né, no segundo setor, no mercado, nós temos as sociedades limitadas, as individuais, SAs, né, muito conhecido. No primeiro setor, que é o governo, nós temos aí as prefeituras, a parte da presidência da República, os governos estaduais, as autarquias, as secretarias, é muito comum. No terceiro setor, que tem a finalidade, né, de buscar interesses coletivos, que não tem finalidade econômica, não tem finalidade lucrativa. Existem interesses coletivos, nós temos algumas naturezas jurídicas. E na realidade só são 6 naturezas jurídicas: associação, fundação, e a diferença entre associação e fundação basicamente é o patrimônio, né? A fundação é um fundo em ação. Existe um patrimônio que fica à disposição de uma determinada finalidade. Então nós temos associação, fundação, sindicato patronal, sindicato de empregados, igrejas, né, ou organizações religiosas, né, estão dentro do terceiro setor, os partidos políticos e os condomínios residenciais, condomínios industriais. Somente essas 6 naturezas jurídicas estão dentro do terceiro setor. São instituições sociais e instituições ambientais. E a gente olhando um todo, né, quando que surgiu, como que começou a surgir essas instituições sociais? Não surgiu nesse século, nem no século passado. Vamos dizer que surgiu por volta do século XVI, XVII, 1500, 1600, na Europa, na América do Norte e na América Latina também, né? Primeiramente, elas surgiram com finalidades religiosas, políticas, foram assim as suas finalidades principais. Com a denominação de organizações sociais, ela surgiu realmente nos Estados Unidos na década de 60, 70, onde essas organizações sociais, também chamadas de ONGs, organizações não governamentais, tinham a missão de promover a sociedade, o meio ambiente, não distribuir lucros ou qualquer tipo de benefício a qualquer dirigente, a qualquer pessoa ligada a essas organizações sociais. Nesse formato, nesse modelo, começou a surgir essas organizações da sociedade civil, as ONGs. E até o termo ONG é um termo empregado, é muito interessante, né? O que é uma ONG? Organização não governamental. Se a gente olhar no sentido da palavra, uma organização não governamental, vamos ver um exemplo, uma farmácia, um bar, um comércio, é uma ONG, é uma organização não governamental, no sentido da palavra, né? Mas o que é isso, né? Como que surgiu na realidade a organização não governamental? Olha, surgiu na Europa por volta de 1950, pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Os países, né, principalmente os países da Europa, foram destruídos, acabaram sendo prejudicados, né, depois da guerra.
Então, numa reunião da ONU, né, em 1950, alguém, eu não sei se o secretário da ONU ou coisa semelhante, comentou, usou o termo, né, para distinguir aquelas organizações, aquelas entidades que foram constituídas por acordos governamentais. Então, existiam muitos acordos governamentais naquela época para ajudar a reconstrução de muitos países, né? Então, mencionou-se assim, olha, determinadas organizações, né, que não são governamentais. Então, distinguiu-se o que era organização criada por acordos e aquelas que não foram criadas por acordos, como organizações não governamentais. Mas o que acabou? Esse termo virou sinônimo de entidade sem fim lucrativo, sinônimo de associação, de fundação. Então hoje fala-se ONG, como se uma ONG fosse diferente de uma associação, né? Ou como se uma ONG fosse diferente de uma fundação, como se fosse até uma natureza jurídica na realidade, né? E não é. Nós vamos ver isso que não é, né? Quando nós falamos no terceiro setor no Brasil, né, nós estamos falando até assim, confunde-se, né, a origem do terceiro setor no Brasil com a própria descobrimento do Brasil. Em 1542, Brás Cubas fundou a Santa Casa da Misericórdia de Santos, que é a instituição mais antiga, a primeira do Brasil. Primeira organização social, instituição filantrópica do Brasil, Santa Casa da Misericórdia de Santos, né? Que até hoje é uma referência na área social, na área da saúde, na área assistencial. E logo após, né, nós estamos aí falando de poucos anos depois, 1582, 1585, né, foi criada a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, pelo Padre Anchieta, né, que é uma instituição que até hoje é uma referência no estado, muito grande, está localizado ali próximo ao aeroporto de Santos Dumont, instalações ali antigas, que hoje atua como uma entidade filantrópica na área da saúde e da assistência social. Então a gente vê que o terceiro setor no Brasil confunde-se já com seu próprio origem, com o próprio descobrimento. Mas a gente começa a entender e a verificar no Brasil que os primeiros registros mesmo de terceiro setor, registros documentais, né, acabaram acontecendo muito a partir do período colonial, 1880, 90, nesse período, em função, né, da influência das igrejas, principalmente a Igreja Católica, né, surgiram muitas organizações, muitas instituições voltadas para ações sociais mesmo, de caráter religioso, com essa influência muito grande da Igreja Católica, tratando do aspecto da filantropia mesmo, é o assistencialismo e a caridade cristã junto. Então, nessa época, né, começaram a surgir as próprias cidades, né, começaram a surgir ao redor das igrejas católicas. E aí o assistencialismo, a ideia da ajuda ao próximo, dessas instituições sem fins lucrativos começaram a surgir. A gente vê que existe algumas definições, algumas datas importantes, né? Se a gente olhar qual foi depois uma data muito importante, foi na década de 70, década de 60, 70 principalmente, né? Onde, vamos dizer assim, houve uma explosão do tema, falando de ONGs. As ONGs foram inúmeras ONGs, inúmeras associações e fundações criadas, muito voltadas para defesa do meio ambiente, defesa da minoria, em função até da ditadura militar. Foi criado nessa época a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, a UNE, União Nacional dos Estudantes, né, que visavam muito defender os direitos políticos, civis, os direitos humanos, que naquela época estava muito ameaçado, né, por um longo período de ditadura militar, não só no Brasil, mas na América Latina mesmo, né? Então essas associações, essas instituições, essas ONGs, né, da época,
tiveram um papel fundamental, né, nos rumos da sociedade brasileira, com noções de cidadania mesmo, época de 70. Se a gente pular um pouquinho, vier um pouquinho mais próximo, vamos falar na década de 90, como outro marco muito importante na década de 90 a 2000, né? Onde as associações, as ONGs, né, vinham propor para a sociedade no Brasil assim, uma visão de democracia, uma visão mais democrática, né, em vários aspectos, né, aspectos político, social, econômico, cultural, e visavam complementar as ações do Estado. Não eram mais assim só, sou contrário ao Estado, como era na época de 70. Não. Complementando as ações do Estado, onde o setor empresarial, nessa época, começou a criar programas, projetos sociais, projetos ambientais. Houve uma inclusão dessa visão de mercado no terceiro setor. Começamos nessa época, recente, né? Estamos falando na época de 90, né? A ter essa visão de mercado do terceiro setor. Parcerias, fontes de recursos, né, para as instituições que atuavam em diversas áreas, começou a se movimentar esse tipo de ação. Para a gente ter uma ideia, nessa época, né, em 1998, antes, foi criada a lei das OS, das Organizações Sociais. E em 99, criada a famosa lei 9790, né, que é o primeiro marco regulatório do terceiro setor, né? Foi visto como o primeiro marco regulatório, onde se qualificavam as organizações da sociedade civil de interesse público. Então foi uma década fundamental para o desenvolvimento do terceiro setor, o desenvolvimento ou início dos negócios sociais. E quando a gente vem, vamos pôr agora assim uma década de 10 de novo, né, de 2000, 2010, a partir dessa época, né, o terceiro setor começou a ficar voltado muito para a responsabilidade social corporativa, principalmente no Brasil e no mundo, na verdade, né, onde se estimulava muito a divulgação de ações sociais, de ações ambientais pelas próprias empresas. Né? Surgiu o IBASE, né, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. E o IBASE incentivou a divulgação de um relatório que ficou conhecido como Balanço Social. As empresas começaram a mostrar nesses relatórios o que ela estava causando de impacto social na comunidade, de impacto ambiental. Nessa década de 2000 para cá também, em 2014, nós tivemos aí um outro marco regulatório, que é o principal marco regulatório, com a Lei 13.019, né? Que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Depois foi alterado pela Lei 13.204, né? Em 2015. Mas o que esse novo marco regulatório estabeleceu foi assim o regime jurídico das parcerias, né? Parcerias da administração pública com as organizações da sociedade civil. Ali eles estipulou e colocou os termos de colaboração, os termos de fomento, os acordos de cooperação entre o poder público, tanto municipal, estadual, federal, e as organizações da sociedade civil, onde a gente tem todas aquelas entidades, né? Associações, as fundações, como existe, como é possível fazer essa parceria. Nós fizemos assim um breve histórico do terceiro setor. Não é uma história, mas apenas um pequeno panorama, né? Vamos por assim, algumas fases que foram marcantes, né? Do crescimento do terceiro setor e o início dos negócios sociais no Brasil e no mundo, né? Eu posso colocar até como experiência própria, né? Eu estou atuando nesse segmento, nesse mercado desde 2007. Então, vamos fazer, 13 anos que eu atuo, né? Sou contador, sou administrador de empresas e psicólogo transpessoal. E eu percebi, né,
a dificuldade que eu tinha em 2007, há 10, 13 anos atrás, a dificuldade às vezes que eu tinha nessa época em abordar uma empresa, um empresário, para falar assim sobre um negócio social. Chegar para o empresário e falar assim para ele: olha, a ideia do negócio social é a seguinte, você não vai mais maximizar o seu lucro, tá bom? O lucro ele é social. Dentro dos seus objetivos, você vai ter uma finalidade, pelo menos, que é resolver um problema social ou um problema ambiental. Não vai mais maximizar o seu lucro, mas mesmo assim você vai ganhar mais. Era muito difícil passar esse conceito. As pessoas achavam, né, teve muitos casos de empresários que existia algum subterfúgio, alguma brecha na lei, alguma coisa que a gente estava usando para criar esse modelo. E que era uma coisa até, às vezes, que precisava ficar escondida. Mas não é nada disso. Nós sabemos hoje que não é nada disso. E eu percebi nesses 10, 12, 13 anos a mudança que houve, tanto com advogados como os contadores, né, que eu acabei conhecendo inúmeros contadores e advogados. Quando a gente vai montar um modelo de negócio social, vai para uma empresa falar sobre isso, a gente vai falar com o gestor da empresa, com o sócio, né, com o dono, com o advogado e com o contador. Então, quando se passa esse conceito, esse modelo que o terceiro setor não é só assistencialista, o terceiro setor ele pode ser um gerador de riqueza e não só um captador de recursos, que o terceiro setor ele pode participar sim ativamente do PIB, as pessoas começam a olhar de uma maneira diferente. Eu tive vários casos de chegar com um contador, e eu posso falar isso abertamente porque eu também sou contador, tive muitos anos no escritório de contabilidade. Se falasse para mim há 15 anos atrás, quando eu ainda tinha meu escritório de contabilidade, em terceiro setor, eu não sabia nem o que era isso. Eu não queria saber também, na verdade. Eu estava aí vamos dizer assim, na minha zona de conforto. Meus clientes estavam no regime simples, no regime presumido, e está tudo bem. Eu não queria olhar um olhar mais amplo na realidade. Então eu percebi nesse período que eu chegava às vezes para contador, falava que aquele determinado modelo, que aquela associação criada para trabalhar junto com a empresa privada, aquela associação podia emitir nota fiscal de venda de produtos ou uma nota fiscal de prestação de serviços. Eu tive assim devolutivas das mais diversas possíveis. O contador falando que eu era louco, que isso não existia, que uma associação jamais podia emitir uma nota fiscal. Não que ela não fosse pagar tributo, não, mas que ela não podia. Ela estava proibida de emitir nota fiscal. E a gente não discutia, mas colocava assim na mesa mesmo. Bom, aonde está a legislação que fala disso? Cadê? Aonde está? Então a gente percebe que é uma nova visão, é uma mudança cultural. E eu vejo assim que foi uma mudança cultural principalmente minha. Tá? Quando eu comecei há 13 anos atrás, eu tinha uma ideia do negócio social, eu comecei a entender que dava para trabalhar. E eu percebi o que eu fui mudando em 12, 13 anos de conceito mesmo. A minha postura, meu posicionamento, e que me facilitou muito o contato com os outros contadores, com os advogados. Nesse período, nós percebemos, eu percebi principalmente nesse período, a mudança cultural, quando a gente vai fazer, por exemplo, um curso, a gente faz às vezes curso de capacitação, para profissionais. A gente foi fazer várias vezes cursos nas OABs, na Ordem dos Advogados do Brasil, em Jundiaí, em São Paulo, em Brasília, e nesse período de 10 anos o que mudou, muitas comissões do terceiro setor já foram instauradas, foram colocadas, começaram a aparecer as comissões do terceiro setor nas OAB, dentro dos conselhos regionais de contabilidade, mas ainda assim com um olhar assistencialista, com um olhar captador de recursos, E quando a gente leva a situação, fala assim, olha, você não precisa captar recursos, você vai criar, você vai produzir riqueza, as pessoas olham e falam assim, mas como, Olha, com a legislação que existe, que está aí.
Então é muito interessante a gente ver essa evolução. E olhando, né, falando um pouco do todo de novo do terceiro setor, a gente tem um mapa das organizações da sociedade civil. Vale a pena vocês olharem no IPEA, tem o site do IPEA, né? Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. E pela Receita Federal, são dados do IPEA e da Receita Federal. Vocês sabem quantas organizações da sociedade civil nós temos no Brasil hoje? Nós temos mais de 820 mil organizações. É muita organização, é muito dentro do terceiro setor. Dessas 820 mil, cerca de quase 90%, né, 86% são associações privadas, são as mais comuns no Brasil. 10, 12% são organizações religiosas, perto de 100 mil organizações religiosas. E fundações privadas, 2%. 10 a 12 mil fundações privadas, que às vezes é muito ao contrário em outros países, né? Na Alemanha nós temos quase 80% de fundação privada e muito menos associações, né? Cultural, porque quando nós falamos fundação, você coloca um bem, um patrimônio, um fundo à disposição de uma determinada finalidade: educação, saúde, cultura, preservação do meio ambiente. Então, se a gente percebe assim, pelo número, pelo volume de instituições que nós temos no nosso país, às vezes as dificuldades, as confusões que a gente tem, muitas delas estão funcionando de forma irregular, de forma errada. Esses dados são só aquelas que têm um CNPJ ativo na Receita Federal. É muita coisa. Nós estamos falando aqui de 820 mil entidades e de repente numa Alemanha de 20 mil, né? Ou no Japão. Então nós temos a cultura temos a cultura associativa de fundação, de organizações da sociedade civil. Se a gente olhar no mundo, né, é um dado legal para a gente ver, se o terceiro setor no mundo fosse um país, vamos supor que fosse considerado um país, ele tem um PIB de 2 trilhões de dólares. Esses dados aí são obtidos da Universidade Johns Hopkins, uma universidade americana. Vale a pena olhar também no site dessa universidade esses dados estatísticos que eles têm ao redor do mundo. É muito interessante. E esses dados da Johns Hopkins falam que no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, uma média, né, de 15, 18% do PIB vem do terceiro setor. Vamos dizer assim, 18% do PIB americano vem do terceiro setor. É muito dinheiro, quer dizer, produz riqueza. O PIB americano, 18%, você está falando assim que as associações e fundações estão produzindo riqueza. Canadá, Japão. A Alemanha chega perto de 25% do PIB alemão vem do terceiro setor. E no Brasil, agora, nós estamos chegando a 5% do PIB. E isso nós estamos falando assim, um crescimento de mais de 250% entre 1990 e 2010. Crescemos mais de 250%. E estamos chegando a 5%. Então nós temos muito ainda a desenvolver, a gerar recurso, a criar recursos e participar do PIB mesmo. Quer dizer, isso os negócios sociais, de impacto social, de impacto ambiental é que vão produzir. Agora, vocês imaginem a confusão que tem entre denominação, entre natureza jurídica, pelo número de entidades que nós temos. Existe uma confusão muito grande de denominações mesmo. Nós vimos que só tem 6 natureza jurídica, né? E muita gente acha, por exemplo, que uma ONG é uma natureza jurídica. Não é natureza jurídica. E essa confusão é por parte de contador, por parte de advogado, por parte até do legislativo. Eu não sei se foi em 2003 ou 2006, uma coisa assim. Teve um projeto de lei, eu até olhei esse projeto de lei que tramitou na Câmara, que estava criando um cadastro de ONGs.
criando um cadastro nacional das ONGs e definindo as organizações não governamentais, criar um cadastro de organizações não governamentais, se nem existe a natureza jurídica ONG. Então nós precisamos criar a natureza jurídica ONG. Então olha como existe essa confusão. As pessoas falam instituto. Nossa, você tem um instituto ou você tem uma associação? Não, eu quero transformar minha associação num instituto. Instituto é o nome mais bonito. Nós mesmo usamos Instituto Brasileiro de Negócios Sociais. É uma associação. Não existe a natureza jurídica instituto. Pra vocês terem uma ideia, nós temos IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma fundação pública, que tem uma denominação de instituto. Instituto Ayrton Senna é uma associação privada. Instituto Brasileiro de Negócios Sociais é uma associação privada. Temos, por exemplo, muitas empresas limitadas com o nome de instituto. Tem um que a gente sempre menciona, Instituto Cultural Newton Paiva Limitada, no Rio de Janeiro. É uma empresa privada na área de ensino superior. Então a gente percebe como existe confusão ainda, muita confusão, quando a gente fala de terceiro setor, quando a gente fala de associações, de fundações, de institutos, de ONGs, né? E nosso papel dentro do Biro Social, do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, é justamente ajudar, contribuir mesmo, né? Para, primeiro, né, fortalecer as relações com a sociedade, relações do terceiro setor, dessas entidades, que foram prejudicadas pelo mau uso que se fizeram de muitas instituições, de muitas OCIPs, né, que as pessoas falam, que é uma simples qualificação, que foram mal usadas, principalmente pelo setor, por políticos ou por pessoas que visavam obter mais ganho, mais lucro com essas entidades. Porque existia muita facilidade, né? Eu vou ter uma associação qualificada que eu posso contratar direto com o poder público, sem licitação, e aí eu vou ganhar com isso. Eu vou superfaturar, eu vou aproveitar dessa oportunidade para ter mais lucro. Então isso manchou muito o nome, né? Falava-se muito das entidades pilantrópicas, né? São os pilantras atuando, né? Então, nosso papel é fortalecer essa relação da sociedade, mostrando que dá para trabalhar da forma correta, que a associação, que fundação, bem trabalhada, com o modelo de negócio social, é viável, é possível, pode ter sim uma transparência muito grande e fazer o principal, né, um impacto positivo na comunidade, um impacto positivo na sociedade, tanto na área social como na área ambiental. Esse é o nosso papel para fortalecer isso, fomentar uma formação continuada, levar esse assunto, levar esse tema para as universidades, para as faculdades, para os cursos de direito, de economia, de administração, de contabilidade, de marketing, levar sim a ideia do terceiro setor como um gerador de recursos, como um complemento para as ações do Estado. Por isso que a gente faz muito curso, a gente procura levar para esses conselhos de contabilidade, para as ordens de advogado do Brasil, levar essa ideia. Nós não estamos criando nada novo, nós estamos trabalhando com o que já existe, com Código, Constituição Federal, Código Tributário Nacional e 2, 3 legislações, unindo tudo isso num planejamento. Um planejamento estratégico com empresas, com a sociedade, para produzir esse impacto. Estamos também aqui para produzir material didático e de pesquisa. Se hoje a gente entrar no Google, na internet, pesquisar sobre negócios sociais, nós vamos achar negócios sociais, o Yunus, negócios sociais, que faz um trabalho muito bom, espetacular. Nós vamos achar pouca informação, pouco material didático sobre isso. Nós vamos achar muito curso, muito material sobre captação de recursos. Não que seja errado captar recurso através das leis de incentivos, tudo bem, tá tudo certo, mas vamos achar muito material sobre isso, tá? Para pesquisa, mas não vamos achar material sobre um modelo de negócio social, muito difícil. Então, nossa função é fazer
fomentar essa formação continuada, produzir material didático de pesquisa, profissionalizar o setor, né? Em todas as áreas de atuação de cada um, a gente tenta mostrar, olha para o terceiro setor com essa visão, profissionalizar cada um do setor, mas principalmente promover uma mudança cultural nas pessoas, né? Uma mudança cultural no próximo, nos empresários, na comunidade em si, que é possível fazer diferente. Quando a gente promove essa mudança cultural, nós estamos aí colaborando até para formar políticas públicas que melhorem toda que dinamizem esse segmento, esse modelo de negócio, porque nós sabemos que nossa Constituição Federal e as leis falam assim, olha, podem complementar, todo mundo pode complementar as ações do Estado e deve complementar de uma forma sem fins lucrativos ou econômicos, de uma forma correta, completa, e o Estado te dá um benefício, te dá uma contrapartida. Pode trabalhar nesse formato, é isso que a nossa legislação fala. Então, quando nós estamos trazendo essa ideia básica hoje do terceiro setor, é justamente para a gente poder estar iniciando e completando e trazendo mais informações sobre os modelos de negócios sociais que nós vamos ver, né? Nós vamos, na próxima quinta-feira, né, falar sobre responsabilidade social e ambiental. O que é isso dentro desse contexto dos negócios sociais, dentro do contexto da sociedade atual, principalmente atualmente no mundo, né? Não é só no Brasil não, no Brasil e no mundo. O que é isso? O que representa isso? Nós vamos falar quinta-feira agora às 18 horas, não percam, tá? E nossos encontros são curtos, encontros de 30 minutos no máximo, para trazer uma ideia, para trazer uma pincelada pequena desses assuntos para a gente ir dando uma continuidade. Vamos trazer sim algumas entrevistas, tá? Com pessoas que ao longo desse tempo que nós temos, né, de trabalho, empresas que deram certo, que fizeram a forma correta, que entenderam, que tiveram uma mudança cultural mesmo de trabalho. Nós vamos trazer para um bate-papo, aí nós vamos fazer um pouquinho mais prolongado, de 1 hora, para um bate-papo. Se é a conversa com o Birô ou conversa no Birô, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, todos esses amigos aqui que estão mandando mensagem, que eu não consigo enxergar muito bem, mas eu estou vendo inúmeras mensagens que estão sendo deixadas aqui, as pessoas participando, e espero que vocês tenham gostado, deixem aqui também algumas mensagens, algumas sugestões, e nós vamos continuar com esses assuntos pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês nessa manhã, muito obrigado por estarem participando e interessados no assunto. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até quinta-feira.